A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los a uma reflexão muito importante sobre o que nós estamos de fato construindo a nossa vida. Vamos meditar juntos sobre como edificar a nossa existência sobre um alicerce que permanece firme, um alicerce que realmente seja duradouro. E para dar início a esta meditação, quero que olhemos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa essa declaração poderosa. Este versículo é a pedra fundamental de toda a nossa conversa de hoje, estabelecendo com clareza que só existe um fundamento verdadeiramente seguro: o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa se fazer com profunda sinceridade. Imagine a sua vida como uma grande construção. A estabilidade de tudo que você levanta, sua família, sua carreira, seus sonhos, depende inteiramente do terreno sobre o qual essa edificação está sentada. Vamos então analisar primeiro as fundações que o mundo nos apresenta como sendo seguras, mas, como veremos, muitas delas não passam de areia, incapazes de suportar o peso da vida. A todo instante somos cercados por promessas de felicidade. A cultura nos diz que se tivermos sucesso financeiro, reconhecimento social, ou se buscarmos o prazer a qualquer custo, seremos felizes e seguros. Muitos, infelizmente, constroem suas vidas sobre esses pilares, mas a verdade bíblica é que são terrenos completamente instáveis. E aqui o contraste é gritante. De um lado, os alicerces do mundo, passageiros, frágeis e que no fim nos deixam vazios. Do outro, o alicerce que Deus nos oferece, uma vida com propósito eterno, guiada por valores absolutos e firmada na bendita esperança da glória. Como o evangelista Billy Graham sabiamente nos lembra, a escolha entre esses dois fundamentos define o nosso destino eterno. E aqui, meus amados, reside o grande perigo. Muitas pessoas passam a vida inteira edificando sobre a areia, sem jamais parar para inspecionar a fundação. Elas não percebem que, quando as inevitáveis tempestades da vida chegarem, toda a estrutura pode ruir, resultando em profunda e amarga decepção. Porque as tempestades virão. Elas são uma certeza na jornada desta vida. Ninguém está imune. E são justamente nesses momentos de provação que a verdadeira qualidade do nosso alicerce é revelada. Billy Graham nos conta uma história muito sóbria e ilustrativa. Uma família que, com muito esforço, construiu a casa dos seus sonhos num terreno que parecia ideal. Contudo, depois de algum tempo, rachaduras começaram a aparecer nas paredes. Ao investigarem, descobriram, para seu desespero, que a casa fora construída sobre um grande buraco que havia sido preenchido com entulho. O sonho se tornou um pesadelo. Essa casa, meus irmãos, é uma metáfora da nossa própria vida. Enquanto o sol brilha e os dias são calmos, qualquer alicerce parece servir. Mas o que acontece quando as verdadeiras tempestades chegam? Uma enfermidade, a perda de um ente querido, uma crise financeira. É nessas horas que o alicerce falso se rompe. O próprio Billy Graham menciona que catástrofes, como um grande tsunami, são o teste final que revela sobre o que de fato a nossa vida está firmada. Isso nos leva a uma reflexão muito séria e pessoal. Se a maior tempestade da sua vida chegasse hoje, a base sobre a qual você construiu tudo, seus valores, sua fé, sua esperança, essa base suportaria o impacto? Ela permaneceria firme? Mas graças a Deus pela sua misericórdia, não estamos desamparados. A palavra de Deus não apenas nos adverte sobre os falsos alicerces, mas nos aponta para o único e verdadeiro fundamento seguro, a rocha dos séculos. Pois bem, se as fundações que o mundo oferece são como areia, a pergunta mais importante de todas é: onde então podemos construir com total e absoluta segurança? Onde encontramos um terreno que jamais cederá? A resposta das Escrituras é clara, é inequívoca, é gloriosa. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo não apenas como um bom fundamento, mas como o único fundamento, a rocha matriz, sobre a qual toda a nossa vida pode e deve ser edificada para a glória de Deus. E vejam que imagem riquíssima o apóstolo Paulo utiliza. A nossa vida em Deus é como um edifício espiritual. E nesse edifício, Cristo não é apenas uma pedra qualquer na fundação. Não, ele é a pedra angular, a pedra principal que dá alinhamento, força e coesão a toda a estrutura. Mas por que Cristo é esse alicerce insubstituível? Primeiro, porque ele é Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne para nos reconciliar com o Pai. Segundo, porque na cruz e na ressurreição, ele venceu os nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. E, finalmente, porque os seus ensinamentos não são meras opiniões, são a própria palavra de Deus, o guia seguro para a nossa jornada. Compreender essa verdade é fundamental, mas o conhecimento por si só não edifica a casa.
É preciso dar o passo mais importante, tomar a decisão de deliberadamente construir a nossa vida sobre esta rocha. Pensem comigo, nenhum construtor prudente começa uma obra pelo telhado. Ele investe tempo, recursos e o melhor de seus esforços na fundação, pois sabe que dela depende toda a segurança da estrutura. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, o passo primeiro e mais crucial é tomar uma decisão consciente sobre o nosso alicerce. E o caminho para essa construção sólida envolve 3 atitudes do coração. Primeiro, reconhecer humildemente que os nossos próprios alicerces, baseados em nós mesmos, são falhos. Segundo, aceitar pela fé o alicerce perfeito que Deus nos deu em seu Filho Jesus. E terceiro, o compromisso diário de construir cada área da nossa vida sobre ele, submetendo tudo ao seu senhorio. E essa decisão pessoal tem um poder que transborda, que abençoa a nossa família inteira. Lembremos-nos do grande líder Josué, que diante de todo o povo declarou com firmeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mesma resolução pode ser a nossa hoje, estabelecendo um legado de fé para as próximas gerações. Uma mensagem de esperança e segurança como esta não foi feita para ser guardada, meus irmãos. Nossos familiares, nossos amigos, os irmãos da igreja, todos precisam ser lembrados da importância vital de construir sobre a rocha. Que essa verdade seja compartilhada para a edificação de outras vidas. E se esta reflexão falou ao seu coração, e se você deseja continuar se aprofundando em conteúdos que edificam a alma, fica aqui o nosso convite para seguir o Canal 50 no YouTube. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida e a sua casa.